Fernando Collor de Mello, longe da política. Embora após ter renunciado ao cargo de presidente da República, Collor ficou inelegível por um período de 8 anos. Em 2002, o ex-presidente se candidatou ao cargo de governador de Alagoas, mas perdeu para Ronaldo Lessa, candidato do PDT. Em 2006, Collor disputou uma vaga para o Senado e saiu vitorioso. Conquistou 44% dos votos válidos. A lei das inelegibilidades é uma ferramenta importante para assegurar o equilíbrio na disputa pelos cargos públicos. Para que ela cumpra o seu papel, é preciso que os cidadãos, as entidades civis e os partidos políticos permaneçam vigilantes. Qualquer abuso ou ilegalidade deve ser denunciada à Justiça Eleitoral. Se a eleição for de prefeito e vereador, prefeito ou vereador, quem julgará será o juiz eleitoral titular da Justiça Eleitoral no município, na comarca. Se a eleição for para governador de estado, for para vice-governador, deputado estadual, deputado federal e senador, quem julgará as ações de inelegibilidade será o Tribunal Regional Eleitoral daquele estado. Se a eleição for de presidente e vice-presidente da República, quem julgará será o Tribunal Superior Eleitoral. Como é que ocorre o processo? Enfim, os partidos escolhem os seus candidatos e depois registram na Justiça Eleitoral os candidatos escolhidos nas convenções. Uma vez publicada a lista dos nomes desses candidatos, para os quais se pediu registro, outros partidos, outros candidatos ou o Ministério Público poderão impugnar o registro desses candidatos, alegando que eles ou algum deles não cumpre os requisitos de inelegibilidade. Por exemplo, numa eleição municipal, pode ser alegado que um candidato é irmão do prefeito. E, como se sabe, os parentes em até segundo grau do prefeito não poderão ser candidatos nas eleições municipais. Enfim, ocorrendo um caso desses, um partido político, obviamente será um adversário, pede a impugnação. Aí a Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral, no caso do município, abre o processo. Então ele dá um prazo para o candidato ou o partido do candidato defenderem a sua elegibilidade. Um outro prazo onde serão apresentadas as provas, as alegações de que o candidato é inelegível. E depois, isso, enfim, são alguns dias para a defesa, alguns dias para quem está pedindo a inelegibilidade e, finalmente, mais à frente, se julga o processo. Se um juiz eleitoral julgar improcedente, normalmente aquele candidato caminha para as eleições, vai para a sua campanha. Se ele julgar procedente, declarar a inelegibilidade, obviamente se espera que esse candidato recorra ao direito de recurso ao Tribunal Regional Eleitoral, que é a segunda instância da Justiça Eleitoral. Ele continua candidato, não é? Uma vez que há a garantia da presunção de inocência de que ele poderá ser candidato até que a Justiça decida definitivamente. Como ainda está em procedimento, ele continua candidato e recorre. Julgando definitivamente no Tribunal Regional Eleitoral ou, em alguns casos, no próprio Tribunal Superior Eleitoral, se julgar improcedente, o candidato vai para as eleições. Se julgar procedente e declarar a inelegibilidade, transitado em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso, esse candidato, se, obviamente, estiver ainda no período de registro, será negado o registro. Em geral, isso é raro. Em geral, essa decisão já é mais à frente.
poderá então ele ter cancelado seu registro se já se está há 1 mês, 2 meses de campanha, às vésperas das eleições, ele poderá ter cancelado o seu registro. E até mesmo se a decisão ocorrer já depois das eleições e quando ele já tiver sido até diplomado, o seu diploma poderá ser anulado. Então, a decretação de inelegibilidade de um candidato pela Justiça Eleitoral não significa que aquele partido que teve o seu candidato declarado inelegível não poderá mais concorrer. Ele poderá, desde que substitua o seu candidato declarado inelegível por um outro. Como vimos, o direito eleitoral assegura ao cidadão seus direitos políticos. Para a manutenção desses direitos, a Lei das Inelegibilidades garante a disputa equilibrada por cargos públicos e dispõe situações especiais para impedimento de candidatura. Todas essas medidas visam a regularidade do processo eleitoral.